primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Não é mensagem, não é que a mensagem é depois. Isso aqui é uma introdução, mas é uma mensagem, deixa claro que é. Primeiro Reis, capítulo 18. Versículo 41 em diante. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Aqui entenda bem o que você vai ler, parece que o profeta está mentindo. A profeta Deus não mente, onde Deus não mente. Escuta essa o que você vai ouvir. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Então eu fiz um propósito de oração que durante 7 vezes essa noite eu vou dobrar os joelhos. Meia-noite eu vou apresentar a minha oração normal, e não é contando ainda. Aí eu vou contar 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5, 6 e 7. De hora em hora eu vou orar, dobrar os joelhos, como Elias fez, e vou apresentar o teu lixo para Deus. Eu não vou ler. Aí amanhã, já na segunda-feira, o pastor Rony com o pastor Donizete, eles vão lá para o Alto do Monte, lá na região de São Mateus, vão incinerar, ninguém vai ver nada. É só um propósito. Então é isso. Mas vamos voltar para agora sim, para a mensagem. Veja o que Elias fez. Vamos voltar ao 41. Então disse Elias: Acabe, sobe e come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto em seu joelho e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do bar. Subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele errou, porque ele disse lá: sobe, come, porque ruído há de uma grande, abundante chuva. Não. Nós temos que abrir, quando a nossa confiança é plena em Deus, que estamos agindo sobre a palavra de Deus, porque o Elias tinha falado algo lá atrás. Vamos ao capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então ele já tinha falado isso. Agora ele fala para o Acabe: sobe e come, porque ruído há de um abundante chuva. Mas não tinha chuva nenhuma. O que ele estava fazendo? No Novo Testamento, no capítulo 4 de Romanos, versículo 17, o que a Bíblia diz lá, pessoal? Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Vamos lá. E chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele, não está mentindo. Ele está chamando à existência o que não existia, o que ele não via. Não podemos esquecer. 2 aos Coríntios 5, 7. O que diz lá? Porque andamos por fé e não por vista. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Deus confirmava a palavra do seu servo. Elias era um servo de Deus. Ele era um profeta de Deus. Então, ele falou na certeza que quando ele tinha falado, que ele dizia: não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Mas agora, ele vai e fala para o Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de abundante chuva. Ele está falando por fé. Falando pela fé. Nós vamos olhar Jesus fazendo isso também, lá no livro de Marcos, capítulo 5, na ressurreição da filha de Jairo. Vamos ao capítulo 5, versículo 38, por favor. O que diz lá? E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E aí, a menina estava morta ou estava dormindo? Estava morta. Jesus chamou a existência o que não existia. Mas isso não pode ser feito na carne, pessoal. Isso é quando você está dirigido pelo Espírito de Deus. Não é você falar por falar, nem querer adivinhar as coisas, né? Olha, aqui o meu time vai ganhar de 5-0, para de bobeira.
Parece brincadeira, mas é verdade. Não usa a palavra de Deus, nem mesmo até de outro assunto. Não, porque Deus falou que você vai casar com essa pessoa, fazer isso é brincadeira na obra de Deus. E teve muito isso. Eu lembro no início da mocidade na igreja, quando estava começando, havia muito isso entre os jovens, dizendo assim, Deus falou, não fale isso não. A Deus falou que vai acontecer. Não. O Elias falou por inspiração, acreditando que Deus era com ele. Quando ele falou que ele mandou o auxiliar dele, voltando para 1 Reis 18, ele não viu nada. O céu estava limpo, completamente limpo. E o que ele fez? Não, nós andamos por fé. Então ele fez o quê? Diz lá a Bíblia Sagrada. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e disse a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. Continua andando por fé, porque imagine, o céu totalmente azul e apenas uma pequena nuvem chegando, mas era o bastante para ele. Era o sinal de que Deus estava no comando. Nós temos que agir assim, por fé, não por inspiração humana, inspiração divina, não por vontade humana, mas por aquilo que Deus fala, por aquilo que Deus diz. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jeriel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, veio correndo perante Acabe até a entrada de Jeriel. Você vê que ele estava na carruagem e o Elias a pé, mas estava com uma força descomunal. Mas aí nós vamos voltar à mensagem que eu dei em outros cultos, que é agora o capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berzeba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. O caso é comigo, vamos junto não. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele teve muita experiência com Deus, mas era uma luta atrás da outra. E o Elias então se abateu. E às vezes o homem de Deus se abate. Às vezes nós esquecemos, homem em sentido genérico, homem ou mulher, pessoa de Deus se abate, esquecendo do seu Deus. Aí vem a grande mensagem para nós hoje. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Era muita depressão, era muito abatimento, muito mesmo. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. E às vezes nós não fazemos isso. Às vezes temos que orar mais de uma vez. Às vezes temos que interceder mais. Jesus colocou as mãos sobre um homem que era cego. E a Bíblia diz que Jesus cuspiu ainda nos olhos dele, colocou as mãos e disse, o que você vê? Eu vejo homens como árvores que andam. Dá a entender que o homem não era cego de nascença, que ele sabia que era uma árvore. Mas ele estava restaurando a visão, mas Jesus teve que colocar de novo. Às vezes é a nossa oração. Não é que você orou errado, é perseverar, é insistir, é ser constante na oração. Bem, aí vamos aqui agora que vem a parte. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu. E bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Pastor Jaime, isso é impossível. O homem não... Mas foi. Por quê? Porque ele estava com um pão do céu. Ele estava com algo dado por Deus. Quando nós agimos, quando somos movidos pelo Espírito de Deus, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Coisas fora do comum acontecem. Quando? Quando nós comemos o pão que vem do Senhor. Vamos para o livro de João, no capítulo 6, versículos 30 em diante. Versículo 30 em diante. João 6. Versículo 30 em diante. Ele diz assim, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti?
que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, Deus a comeu o pão do céu. Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. De quem ele está falando? Da própria carne dele, que é o próprio Senhor, entenda. Olha que bonito. Pois, se eu dar-lhe sempre desse pão, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mais ainda, mas já vos disse que também vós me viste e contudo não creste. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo final. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Somos nós que temos que crer na palavra, comer essa palavra, nos alimentar dessa palavra e com essa palavra nós caminharemos nesse mundo no sobrenatural de Deus. Foi na palavra de Deus que Pedro andou sobre as águas. É com a palavra de Deus, quando Lázaro na sepultura ouve, qual é a nossa mensagem? Aqui está a vida de Deus, é na sua palavra. A vida de Deus é uma vida sobrenatural, não é uma vida igual dos homens. As pessoas nem conseguem acreditar no tipo de vida que temos. Por quê? Nós temos a própria vida de Deus em nós quando nos alimentamos disso, quando andamos com Ele. Agora está o segredo. Volta onde nós começamos. Quem lembra? Primeiro, Reis. Veja o versículo 17 comigo de novo. Aqui está o grande segredo da vitória. Ele diz, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Você tem que andar na presença de Deus, não pode se esconder de Deus, que verdadeiramente ninguém se esconde. Mas o que é isso, pastor Jaime? É sempre andar em concordância com a palavra, sempre lembrando que Deus conhece os pensamentos, Deus conhece as intenções do coração. Então eu posso não estar diante dos seus olhos, mas se eu estou na presença de Deus, eu sei que Deus está me vendo. Então Deus conhece meus pensamentos, Deus conhece os meus desejos, Deus conhece as minhas vontades. Se eu quero andar na presença dele, eu não posso aceitar o pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. Elias não andava em pecado. Segunda coisa que estamos vendo, Elias fazia tudo conforme a palavra de Deus. Capítulo 18. Isso é bonito você olhar, né? E olhar para ver como é bonito. Aí ele diz assim, versículo 36, sucedeu, pois, que oferecendo sua oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Quem é o servo de Deus? Aquele que obedece a palavra. Não é quem está na igreja, não fica zangado, nem fica escandalizado, não é quem está no púlpito. Posso estar aqui e não obedecer, não é verdade? Ninguém vê meus pensamentos, eu penso que não deveria pensar, mas ninguém sabe, eu continuo pensando, mas não sou servo de Deus. Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então, você não pode dar lugar ao diabo. Eu olho para uma pessoa que está no meu coração, só Deus sabe. Mas não pense só em devassidão, prostituição, ódio às vezes, raiva de uma pessoa, bronca que você tem, Deus está vendo tudo. Quer dizer, eu não estou querendo andar com Deus, não estou na presença dele. Elias fazia tudo conforme a palavra de Deus. Quando ele fez o desafio que só haverá chuva, se não segundo a minha palavra, depois a chuva não veio. Parece que não, mas aí ele mostrou que o homem de Deus anda por fé e não por vista. Ele disse para cá, pode emparelhar o carro, pode ir, porque ruído há de abundante chuva. Ele chamou a existência o que não existia. Ele chamou aquilo que ainda não existia, tomando posse. É o que temos que fazer. Até que veio tudo aquilo que você viu, a chuva caiu aquela água toda, e apesar disso, continuou a perseguição. Agora, com o pão do céu somos nós. Você pode andar na presença de Deus, não ter pecado, mas você tem que se alimentar. Sabe por quê? Porque se você não se alimentar, não lê a Bíblia, por mais que você não vive em pecado, por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas quando surgir a luta, você vai se abater.
Quando surgir a luta, você vai desanimar. Mas se você se alimentar, não só orar, mas ler a Bíblia, praticar a palavra de Deus, você vai ter a força de Deus em você. Aí eu dei durante todos os outros cultos, não dá para repetir agora. Veja o Sansão, perdeu a força de Deus, foi presa fácil dos filisteus. Mas quando ele andava com a força de Deus, era só milagres, só coisas lindas e maravilhosas. Essa é a mensagem. Ande na presença de Deus, fazendo tudo conforme a palavra dele. E quando você orar, vai cair fogo dos céus, vai cair água dos céus. O que for, Deus vai te responder em palavras claras. Os céus estarão abertos para você. Amém?